A nossa aula. Hoje vai ser uma aula, uma modalidade diferente, né? Que é a aula gravada. Essa aula também, ela tem suas vantagens, né? É o fato do aluno ele poder parar a aula, né? Voltar algum trecho que ele não entendeu e manipular, né? A aula do jeito que ele bem entender. Então facilita. E sem falar que ela também tem o fato de o aluno poder assistir no momento em que ele quiser, certo? Então, na aula passada, só justificando, né, que amanhã eu estou gravando essa aula hoje, né? Justamente não vou estar com vocês, poder estar ao vivo com vocês, porque eu estou numa reunião em outra escola, tá certo? Então, por isso eu estou me antecipando aqui com vocês, certo? Bem, na aula anterior, eu passei um exercício, né? Nas páginas 74 e 75. Bem simples o exercício, que é justamente para falar a respeito, né, das inovações tecnológicas e o que ela mudou para a sociedade. E aí o que vai acontecer? Né? Eu mostrei durante a aula essas duas imagens, né? Que é na página 74, viu, pessoal? E aí você vê o que? O, um elevador, isso aí em 1917, essa foto. E o outro, né, na outra aí, uma imagem de Londres em 2016, com grandes arranha-céus. Então, uma tecnologia permitindo o desenvolvimento de determinados setores. Não fazia sentido, né, como eu disse para vocês, não fazia sentido desenvolver a construção civil, criar grandes arranha-céus, né, grandes prédios, se não tivesse uma tecnologia para fazer com que as pessoas, né, se deslocassem rapidamente, né, entre um andar e outro. E aí tinha o que? Foi desenvolvida a tecnologia do elevador. Então, avançando aqui, então tá aqui, né, algumas respostas são pessoais, né, e aí a primeira pergunta é assim, em sua opinião, de que forma, né, a invenção do elevador está relacionada à característica, né, retratada na paisagem da fotografia 2. Então, está diretamente relacionada, né? Resposta, né? Da 1. Porque os grandes prédios, né, eles só chegaram a ser construídos, né? Porque existiu o elevador para dar acessibilidade às pessoas poderem se deslocar dentro desses prédios sem dificuldade. Resposta perfeita isso daí. Certo? Então você vai aí, se quiser anotar no caderno, você vai para o vídeo, volta um pouquinho e anota, tá certo o que eu falei? Segunda questão. Cite exemplos que ilustram, né, como o trabalho e as inovações tecnológicas contribuem para a transformação da paisagem. Isso aqui, né, são as novas tecnologias modificando, né, a relação entre trabalho e paisagem, certo? E aí você pode colocar aí o desenvolvimento, por exemplo, né, que a gente aqui vive numa região agrícola, né, predominantemente aqui a atividade econômica é a agricultura, então você coloca assim, né, se você comparar a agricultura, que ela é feita de forma tradicional, certo? Ela é muito lenta. Então, o plantio ou a aragem, né, do solo, né, o conhecido corte de terra, do solo feito ainda por
tração animal. Então é muito lento. Então quando você coloca uma tecnologia como o trator, né, o trator já é uma tecnologia. Você coloca uma tecnologia como o trator para cortar as terras, então ele já acelera. Estou dando aqui um exemplo, né? Então, cite exemplos, então eu posso citar aqui, então, justamente, na agricultura, o trator acelerou, né, a transformação, né, e a capacidade produtiva do agricultor. Ponto. Novamente, então, como eu disse a vocês, você para o vídeo, volta aí, então, esse conceito que eu dei aí na questão 2 e anota. Beleza? Então, vamos aqui avançando. Eu expliquei, né, essa relação entre tecnologia e técnicas, né, novas técnicas que foram inventadas, né, e tudo isso aprimorou muito a forma de se relacionar, né, inclusive a forma de se relacionar, a forma de trabalhar. Então, na página 75, você tem mais duas questões, né, a questão 3 e a questão 4. E aí, você tem aqui o quê? Uma atividade agrícola, né, o plantio de algodão. E aí, o que acontece? Você vê que nesse plantio de algodão, você tem aqui uma forma tradicional, essa daqui, né? E essa daqui é uma forma mais mecanizada. Certo? Então, que tipo de atividade é retratado nas fotografias? Então, a agricultura. Né? Com certeza, aí você vai colocar a atividade, né, da agricultura. E aí, as fotografias mostram o uso, né, das mesmas tecnologias, seja técnicas e tecnologias? Com certeza não. Né? Então aí a tecnologia que é utilizada, vamos ver aqui, né? Na figura 3, né, é uma técnica tradicional, a colheita tradicional. Na figura 4, você tem aí a implementação de uma tecnologia para acelerar o processo de colheita. Né? Então você tem aí olha aí essa enorme colheitadeira aí, fazendo um trabalho aí de praticamente de 100, 200 homens. Então, né, a fotografia mostra aí um avanço. Bom, eu vou avançar aqui, então, na nossa aula. Essa aula aqui, hoje ela faz uma retrospectiva histórica, né, entre a geografia e a história. Então, o Egito, ele vai ser um dos grandes berços das civilizações, né, uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. E o Egito, ele esteve diretamente relacionado, o desenvolvimento da civilização egípcia está diretamente relacionado com o Nilo, certo? E tá aí, ó, Egito Antigo e a produção do espaço geográfico, porque aquela produção do espaço geográfico, eu já expliquei para vocês, é a transformação que o homem faz no meio ambiente. Não é? Então, um exemplo, uma cidade é um espaço geográfico, porque ali não é uma criação da natureza, é uma criação humana. Então, veja só. Então, o rio Nilo, né, era um recurso natural muito importante no Egito Antigo. No período das cheias, as águas inundavam as terras, né, e suas margens eram depositadas um rico material em nutrientes. Né? Então, essa parte aqui, que você pode ver aqui nesse mapa, né, era aqui as regiões em que o rio Nilo ele percorria esse trecho, né? E aqui nessas áreas aqui eram inundadas no período das cheias. Quando o rio Nilo ele recuava, né, essa água, então esse solo ele ficava coberto, né, por uma cobertura de fertilidade, um material que permitia o desenvolvimento da agricultura. Então os egípcios, né,
desenvolveram técnicas, né? Então, ao longo do curso do rio, os egípcios desenvolveram técnicas para aproveitar esse potencial. Está aqui, olha, as técnicas foram essas aqui, que vocês podem enfatizar. Deixa eu só voltar aqui para... Beleza, a caneta não está ajudando muito hoje. Bom, tá aqui, ó. Ao longo do curso do rio, né, os egípcios construíram vários canais de irrigação que levavam a água do Nilo para áreas mais afastadas. Então, eles desenvolveram, né, esses processos de irrigação. E aí, além, né, de barragens para proteger as moradias das inundações. Eram essas barragens, né, eles chamavam também de diques, certo? Então, aqui, ó, técnicas que os egípcios desenvolviam para controlar as cheias do Nilo e também se proteger, né? Proteger a população de uma possível catástrofe, né? Provocada por inundação. Os artistas egípcios registraram em diversas pinturas os trabalhos, né, e as técnicas empregadas na atividade agrícola. Os egípcios estudaram os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, identificando o período, né, de cheias do Nilo. Né, o melhor momento, né, para arar. Arar, né, pessoal, é cortar a terra. Na nossa região nós chamamos, tem um termo, né, de cortar a terra. Então é o arar. Então, qual era o melhor momento? De arar, né, a terra, semear e colher. Então, justamente aí os egípcios eles estudavam essas técnicas. E tudo isso é retratado, né, nas pinturas, né, que existem, né, nas tumbas, né, dos faraós. Então você vê aqui, olha, em vários trechos, né, a relação, olha, colheita, criação de animais, plantio. Isso aqui é o Nilo. Né? Tudo isso aqui é o Nilo que está diretamente relacionado com esse povo, certo? Avançando aqui um pouquinho. Então você vê os egípcios, continuando o texto, né, dos egípcios, os camponeses egípcios chamados de felás, eram responsáveis pela agricultura e pecuária. Destacavam-se pela produção de trigo, cevada, milho, legumes, verduras e uva. E a criação de bois, carneiros, cabras, porcos, trabalhando, né, em duplas. Um revolvia a terra com o arado, né, e enxada, enquanto que o outro, né, lançava sementes. Né? Aí então é aquela parceria, né, que eram pisoteadas pelos animais. Na colheita usavam foices de pedra ou metal. As técnicas empregadas no período da transformação, né, transformaram o espaço geográfico, aquela área ali onde percorria o rio Nilo, pois ampliavam as áreas de cultivo, as colheitas, gerando sobra de produtos que passaram a ser armazenados e depois comercializados. O que eu estou explicando aqui para vocês? Que de acordo com que eles aumentavam a produção, então começava a existir um excedente, aí o excedente são as sobras. E sobrando mais produtos, né, eles passam a ativar o comércio, né? Então vão vender essa cevada, essas uvas, tudo que era colhido na prática agrícola. Com muitos produtos agrícolas disponíveis para a venda, né, alguns moradores da aldeia passaram a se dedicar à produção de utensílios. Então já começa ali a desenvolver outros setores, certo? Produção de utensílios, aqueles jarros, né, que eram justamente utilizados para armazenar alimentos. Né? Também eles produziam roupas,
alimentos, bebidas, instrumentos de trabalho e meios de transporte. Entre outros especializavam-se na organização, coordenação e fiscalização de obras públicas e no recolhimento de impostos, as conhecidas taxas. Está aqui, olha, uma demonstração, né, das atividades, né, artesanais que os egípcios desenvolviam. Cestos, né, o papiro também, que é uma espécie de papel que eles escreviam. E um dos funcionários, também muito respeitado no Egito, né, era o escriba, como você vê aqui, né, retratado em uma estátua. Então, o escriba, ele justamente fazia o trabalho, né, de fiscalização de obras públicas e recolhimento de impostos. Bom, então, a atividade de hoje vocês vão fazer, né, da página 77, essas questões aí, 1, 2 e 3. Certo? 1, 2 e 3. Essa atividade. Vou continuar a aula, mas as questões da atividade vocês já estão sabendo, né? Essas daí. Avançando um pouco, formas de produzir o espaço. Então você tem aqui, né, dois espaços geográficos, né, 2 áreas. Então, o espaço geográfico é produzido de diferentes maneiras, de acordo com o modo como cada povo, sociedade ou grupo de pessoas se relacionam com os elementos naturais. Observe os exemplos de como essas diversidades se manifestam nas paisagens. Você tem, em alguns lugares do planeta Terra, né, construção de moradias são adaptadas à dinâmica da natureza. Na figura 1 você tem aí, né, a região Piemonte, a Itália. Então, casas, né, com aquela estrutura, né, para justamente bem reforçada, porque sabe que em períodos de inverno, os invernos são rígidos, né, então muito frios. Na figura 2, né, você tem aqui uma moradia, né, em Mianmar. Então, essa moradia aqui, como você observa aqui no Brasil, nós chamamos isso de palafita, né? Que é justamente construções, né, de casas sobre rios e lagos, né? Que justamente eles colocam essas estacas aqui, deixando a casa mais elevada, porque justamente terá períodos de cheias, né, que essa água sobe. Certo, pessoal? Na 3, você tem aí, né, 3, 4, você tem a atividade econômica. Né? Então, as atividades econômicas estão relacionadas à produção do espaço. Com certeza, quanto mais se desenvolve uma atividade econômica forte, mais o espaço se transforma rapidamente. Então, na 3, nós vemos a criação de gado, né? Então, em Ourilândia, do norte, Pará. E na fotografia 4 nós vemos o comércio de São José dos Campos, São Paulo, uma das regiões mais ricas do Brasil. Então, tudo vai depender, né, de alguns aspectos, como que tipo de atividade econômica, se é o comércio, se é a agricultura ou a pecuária, que vai determinar essa velocidade de transformação do espaço. Beleza? Vou avançar aqui. Então, aqui você vê, olha, estou sempre mostrando aqui fotos, né? Uma cidade moderna na Tailândia, né? Em Bangkok, que é uma cidade muito moderna na Tailândia. Né? Exemplo olha os prédios, tudo isso aí. Então, isso é resultado de quê? Isso é resultado de acúmulo de capital,
de um ciclo econômico ativo. E na segunda, né, você tem aí uma imagem do interior da Suíça, zona rural, né, região da Suíça, aquela paisagem bem monótona, pacata. Embora as construções sejam belas, né, porém você vê que aqui é uma imagem retratando o campo. Então, ó, campo e cidade são espaços distintos, produzidos a partir das relações dos grupos humanos com a natureza. Embora diferentes, esses espaços estão cada vez mais relacionados e integrados. Isso ocorre porque as atividades econômicas tradicionalmente praticadas no campo, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Extrativismo, pessoal, é a extração de recursos, como por exemplo, o que acontece no campo que se extrai madeira, minério, tudo isso acontece no campo, né? E isso aí é levado para a cidade. Tem um comércio ativo na cidade. Avançando, né? Agricultores precisam de maquinários produzidos nas indústrias, né, e de consumidores para comprar seus produtos. Como você observa aí, então existe uma relação de interligação, eles estão ligados um com o outro, o campo com a cidade. Então a indústria e o comércio, por sua vez, dependem dos produtos de origem rural para fabricar seus produtos. Então vamos pensar aqui em uma fábrica de calçados. A fábrica de calçados se localiza, né, na cidade. Mas essa fábrica de calçados, a matéria-prima dela é o couro, né? Então o couro onde é que é produzido isso aí? Através da pecuária. A pecuária é uma atividade localizada na cidade? Não, ela é localizada no campo. Então, ou seja, quem abastece essa indústria é o campo, certo? Da mesma forma, existe a relação também do campo com a cidade. Por exemplo, né, se você tem uma grande fazenda de milho e quer comprar tratores, colheitadeiras grandes, onde é que você vai comprar isso? Com certeza em algum centro urbano, em alguma cidade que forneça esse maquinário. Então, apesar da integração cada vez maior, né, entre campo e cidade, estimulada pela evolução, né, dos meios de comunicação, transporte e do modo, né, como os elementos da paisagem estão relacionados em cada um desses espaços. É bem diferente, né? Então, assim, o modo como esses elementos, né, da paisagem, não tem como você comparar, então, assim, são o mesmo elemento? Não, existe uma diferença. Olha os elementos aqui de uma cidade, olha os elementos do campo, são diferentes, né? Existe uma predominância. E aí tem aqui. Então, a cidade, né? Talvez você more em uma cidade, né? O livro faz essa indagação. Se você não mora, provavelmente já visitou, todos nós, né? Temos essa relação. Viu muitas dessas fotografias em filmes, televisão, né? Então, observem aí duas imagens, né? Cidade do México, né? Em 2018, né? E Zinacatán, no México também, em 2016. Apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades predominam elementos humanos, ou seja, elementos que foram construídos pela natureza. Elementos que foram construídos pelo homem. Na cidade predomina isso. Enquanto que no campo predomina elementos naturais, né? Em geral, na cidade, as construções, né, são próximas umas das outras, ruas, avenidas, pontes, viadutos. Então, um intenso fluxo de pessoas e veículos, concentração de estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, escolas, escritórios,
Geralmente a população está concentrada no espaço e no espaço, né? Então, parte dessa população é empregada, principalmente no setor de serviços. Então, a cidade, ela é tipo um organismo vivo, né? Então, todos os setores estão ligados um ao outro. Então, a população, ela presta um serviço para as indústrias, certo? E assim, a cidade, ela tem seu funcionamento orgânico, poderia dizer. O que vai acontecer? Cada vez mais as pessoas passam a viver em cidades. Olhem aí, pessoal, um gráfico da urbanização. Urbanização, pessoal, esse movimento, né, da população saindo do campo, essa migração, né, esse êxodo que a população passa a viver nas cidades. Então, um país ele é considerado urbano quando ele passa geralmente de 80% de sua população vivendo na cidade. E aqui está aqui essa taxa de urbanização, né, no mundo, certo? Então, hoje, né, nós temos uma média de quase que 60% da população, uma média de 55%. Olha aí o gráfico, você tem 4 barras. Uma em 1950, ano 2016, 2030 e 2050. Cada vez mais as pessoas estão indo para as cidades, né? Buscando o quê? Oportunidades, melhores empregos, né? Melhores faculdades. Tem uma série de fatores. Então você lê esse gráfico aqui, ó, isso aqui é no mundo, né? Mas países como o Brasil hoje já passa de 80% da população brasileira vive nas cidades. O campo, né, mora poucas pessoas. E aí vem aquela pergunta, né? As cidades, elas têm estrutura para absorver toda essa população? Pergunta simples, né? Então, atualmente, mais da metade da população mundial está nas cidades. E as projeções indicam que cada vez mais as pessoas viverão nesses espaços. As cidades atraem pessoas por causa de oportunidade de trabalho, de serviço, nas mais diversificados, né? Como hospitais, escolas, teatros, comércio. No entanto, grande parte da população urbana mundial não tem o direito à cidade. Então, ele fala aqui, nessa parte aqui, o direito à cidade não é o fato de você morar na cidade, mas de você ter uma qualidade de vida morando na cidade. Entendam isso, né? Então, ter acesso a serviços. Então, você acha que todas as pessoas que moram na cidade têm acesso aos serviços de saúde ou acesso a serviços de justiça? Não tem, pessoal, só uma parcela, né? Grande parte que pode pagar. Uma parte da população das cidades, né, principalmente aquelas pessoas que vivem em favelas, né, sequer passa coleta de lixo, né? Então, quer dizer, essas pessoas não estão tendo direitos. Estão na cidade, mas não têm direito. Porque isso é um direito, né, do cidadão para ter uma melhor qualidade de vida. Então, além da questão, né, de acesso, né, do acesso de ser desigual, no que diz respeito a serviços e equipamentos, muitas cidades, principalmente nos países desenvolvidos, né, e nos menos desenvolvidos, apresentam grandes problemas ambientais. Então, esses problemas ambientais provocam grandes consequências, né, poluição. Então, aí a poluição da água, do ar, contaminação do solo, tudo isso faz com que poderia dizer, a qualidade de vida nas cidades elas caem. Você tem aqui um exemplo, né? A população aqui numa moradias precárias, né? Com esgoto a céu aberto. Então,
Imagine aí a qualidade de vida dessas pessoas, certo? Aqui na China, poluição do ar, né? Então, uma das cidades extremamente poluída. Isso tudo aí, né, é consequência. E eu pergunto mais, quem é mais atingido com esses problemas aqui? É justamente as populações mais pobres, né? O camarada que é mais rico, ele pode construir uma mansão numa área mais nobre da cidade, onde seja mais afastado do centro, né, e tenha o ar mais puro. Então, existe o camarada que tem condições, ele tem como escapar desses problemas da cidade. No entanto, o sujeito que não tem recursos, né, ele vai viver em determinadas regiões muito precárias, certo? Então, eu vou colocar aqui, além da página 77, eu vou colocar aqui mais algumas questões aqui para vocês, certo? Para a gente poder encerrar a aula. Voltar aqui para vocês. Essas questões aqui. Pronto. Essa questão aqui da página 78. Página 78, questão 1 e 2. 1 e 2. Então, só recapitulando aí para vocês não se perderem, né? Questão da página 77, 1, 2 e 3. Questão da página 78, 1 e 2. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima. Valeu!